O governo do estado de São Paulo antecipou a vacinação contra a Covid para pessoas com idade entre 30 e 39 anos. A medida agiliza em uma semana o início da imunização desse público que antes estava prevista para começar na próxima quinta-feira, dia 15 de julho. Este é um dos assuntos para o nosso colunista de saúde, Gonzalo Vecina Neto. Um ótimo dia, doutor Gonzalo, seja bem-vindo. Fato é que, como o senhor bem tratou aqui com a gente, antecipar é bom por um lado, mas ruim por outro. Quer dizer, alguém deixou de se vacinar para que sobrasse vacina para esse público, né? Bom dia. Bom dia, Diego. Infelizmente, nem sempre o bom é ótimo, né? Eu acho que é uma tentativa, eu acho que é importante que os governos se movimentem no sentido de tentar melhores alternativas do que as que nós temos hoje, principalmente frente à possibilidade do recrudescimento da pandemia com a chegada da variante Delta, né? Nós esperemos que isso não tenha um impacto muito grande, mas olhando para os outros países que já passaram, estão passando pela variante Delta, como é o caso de Israel, como é o caso da Inglaterra, e onde a variante nasceu, que é a Índia, essa variante é muito preocupante. Então, os governadores e os prefeitos aqui no Brasil estão preocupados com essa possibilidade. Aí veio essa discussão de antecipação da segunda dose para melhorar a proteção das pessoas que já têm uma certa proteção com a primeira dose, né? E com isso diminuir a probabilidade de pessoas serem afetadas pela chegada da nova variante. Então, tentar não é errado, é positivo, e o conhecimento que nós temos hoje fala a favor dessa antecipação. O grande problema é que quando eu antecipo a segunda dose, eu deixo de vacinar mais pessoas com a primeira dose, porque nós não temos vacina suficiente para fazer as duas coisas, vacinar a primeira dose e antecipar a segunda dose. Pois é, vamos acompanhar então como é que vai ser a procura agora pela vacinação. Doutor, pela primeira vez, nenhum dos estados brasileiros registrou aumento nas taxas de incidência ou mortalidade em decorrência de Covid. A análise está no Boletim de Observatório do Covid-19 Fiocruz, que foi publicado ontem, quinta-feira. Essa pesquisa considera o período entre 20 de junho e 3 de julho. Nas duas últimas semanas, os dados mostraram queda no número de casos e também de mortes. Só que, para os pesquisadores da Fundação, eles ressaltam o seguinte, que ainda não é possível afirmar que essa tendência vai ser mantida nos próximos dias. Ou seja, é um bom sinal, mas que ainda precisa ser acompanhado, né, doutor? O que é importante notar é uma palavrinha nessa fala dos pesquisadores da Fiocruz. É uma tendência, né? Então, nós estamos observando um conjunto de pontos que tendem a cair. Portanto, nós estamos com um comportamento. Isso é muito, muito positivo, né? Agora, qual é o problema? O problema é que a cobertura vacinal não está tão elevada. E as pessoas estão indo para a rua. E os governantes, de uma forma geral, prefeitos, governadores, estão flexibilizando. Então, aqui em São Paulo, o que fechava às 21 horas vai poder fechar às 23 horas. O rodízio de veículos que começava às 21 horas vai começar às 23 horas até às 5 da manhã. Muitos locais que tinham uma limitação de 40% de preenchimento vão para 60%. Então, o que se avizinha? Se avizinha um clima de liberação. O que acontece num clima de liberação? Mais pessoas vão para a rua. O que acontece quando mais pessoas vão para a rua? Mais pessoas encontram o vírus que está na rua. Então, quem vai encontrar com o vírus? As pessoas que foram vacinadas, uma parte está protegida. Mas as pessoas que não estão vacinadas também vão para a rua. E aí a probabilidade dessa tendência pode ser invertida. Por quê? Porque nós estamos relaxando antes do tempo.
Por que nós estamos relaxando antes do tempo? Por causa da pressão econômica sobre os governadores, por causa da eleição em 2022. Não seria o momento de fazer isso agora. Eu me sinto mal em estar sendo um arauto, um comunicador de más notícias, né? É um profeta do Apocalipse. Eu não sou um profeta do Apocalipse. Eu só estou enxergando os fatos. Quais são os fatos? Esta é uma doença que se dissemina a partir de encontros. Nós estamos liberando o aumento de encontros. O que eu tenho como consequência?